Olá, sou a professora Vilma. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios de geometria plana. Hoje será o perímetro e área. O perímetro é a soma dos lados da figura, ou o perímetro é o comprimento da linha, que é o contorno de uma figura geométrica plana. No círculo, você tem a circunferência, que é a formulazinha 2πr, que é 2 vezes π vezes r. A área das figuras, nós temos a área do quadrado, temos a área do losango, do trapézio, do círculo e do triângulo. O triângulo é base vezes altura dividido por 2. Agora, esse triângulo aqui, ele é equilátero, Ou você calcula a altura dele separadamente, para depois calcular a sua área, ou você pode usar essa fórmula. L ao quadrado, raiz quadrada de 3, dividido por 4. Então, essas fórmulas aqui que nós vamos estar usando para resolver os exercícios. O primeiro exercício. Calcule a área de um trapézio de dimensões base maior 5 cm, base menor 3 cm e altura 2 cm. Então, como vimos, a fórmula da área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Basta substituir aqui e resolver fazer o cálculo. Então, vamos colocar aqui, igual a base maior, 5 centímetros. Então, 5 mais a base menor, 3, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Somando aqui, eu tenho 5 mais 3, 8. 8 vezes 2, 16 dividido por 2, que é igual a 8 centímetros quadrados. Essa aqui é a área do trapézio. Então, a base maior, 5, a base menor, 3, vezes a sua altura, que é 2, dividido por 2. Então, você soma primeiro, multiplica, depois divide, e dá 8 centímetros. O segundo exercício. O lado de um quadrado mede 5 centímetros, e as dimensões de um retângulo são 6 centímetros e 10 centímetros. Calcule a área e o perímetro de cada uma dessas figuras. A área do quadrado, L vezes L, ou L ao quadrado. Então, o lado do quadrado, nós temos 5 centímetros. Vamos calcular a área. Então, a área aqui, L ao quadrado. Se o lado é 5, então é 5 ao quadrado. A área do quadrado é igual a 25 centímetros quadrados. A área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Então, nós temos a área aqui, as dimensões do retângulo, 6 e 10. Então, basta multiplicar esses dois valores. Então, a área do retângulo, 6 vezes 10, que é igual a 60 centímetros quadrados. Sempre a área é centímetros ao quadrado. Falta ainda calcular aqui, calcular a área e o perímetro. Então, o perímetro é a soma dos lados da figura. O quadrado mede 5. Um quadrado tem 4 lados. Então, eu vou somar 5 mais 5 mais 5 mais 5. Porque o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, somando os 4 lados aqui, dá 20 centímetros. Como é perímetro, ele não é área, não é ao quadrado, é só centímetro. Então, o quadrado tem 20 centímetros de perímetro. E o perímetro do retângulo. Também vamos somar os seus lados, O retângulo, ali, as medidas dele, 6 e 10. Então, eu tenho 10 aqui também, que os lados opostos têm a mesma medida, 6 e 6. Então, somando aqui, eu tenho 6 mais 10, mais 10, que é a medida aqui, do retângulo. Então, 6 mais 6 dá 12, 12 mais 10, 22, mais 10, 32. 32 centímetros. Outro exemplo, outro exercício. Calcule a área de um círculo de 6 metros de raio. Então, na fórmula do círculo é πr ao quadrado. Esse π aqui, ele tem um valor aproximado de 3,14. Então, nós vamos fazer assim.
3,14 vezes o raio, ó, 6 metros. Então, 6 ao quadrado, que é igual 3,14 vezes 36. 3,14 vezes 36 é igual a 113,04 metros ao quadrado. Então, aqui basta você substituir o raio pela medida dada, ó, que é 6 metros, e multiplicar pelo valor de π, que é 3,14 aproximado. Então, o seu valor, 113,04 metros ao quadrado. A quarta questão. Construindo uma piscina retangular de 8 metros por 5 metros em um terreno de forma de um trapézio, de base 20 metros e 14 metros e altura de 11 metros. Quantos metros quadrados sobraram para gramar? Então, o terreno tem a forma de um trapézio, a medida dele é 20 metros e 14 são a base, e a altura 11 metros. E dentro desse terreno tem uma piscina retangular de 8 metros por 5 metros. Qual vai ser a quantidade de área para gramar? Então, nós temos que achar a área do trapézio, a área da piscina e depois vamos diminuir para saber a área gramada. Então, a área do retângulo é base vezes altura. O retângulo é 8 vezes 5, que é igual a 8 vezes 5, 40 metros quadrados. Esse 40 metros quadrados é a área da piscina. Então, a piscina tem 40 metros quadrados. A área do trapézio, que é o terreno, ele também deu as medidas. A base maior é 20, a base menor 14. Então, 20 mais 14 vezes a altura. A altura é 11. Dividido por 2. Olha, então, aqui nós temos 20 mais 14, 34. 34 vezes 11, 374. Dividido por 2, que é igual a 187 metros quadrados. Esse aqui é a área do terreno. A área da piscina, a área do terreno. Agora, para saber o total da área gramada, é a área do terreno, então é 187 metros quadrados, menos a área da piscina, que é 40 metros quadrados, que é igual 187 menos 40 vai dar 147 metros quadrados. Essa aqui é a área gramada. Então, primeiramente, calculamos a piscina, calculamos o terreno, e para saber a parte que sobrou aqui para gramar, só fazer a diferença entre o terreno menos a piscina. Quinta questão. Qual é a área e o perímetro de um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado? Um triângulo, a gente pode calcular a base vezes a altura dividido por 2. Só que o triângulo equilátero, ele tem uns lados iguais, aí teria que calcular a sua altura, né? Para depois calcular a base vezes a altura. Então, vamos usar para o triângulo equilátero a fórmula dele, ó. Lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, vamos substituir aqui os valores, ó. Qual é a área e o perímetro de um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado? Então, esse L, que é lado, é 6. Então, 6 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Que vai ser igual 6 ao quadrado, 36, raiz quadrada de 3 dividido por 4. Que agora basta dividir e aí terminamos a área do triângulo. 36 dividido por 4 dá 9 raiz quadrada de 3. Essa aqui é a área do triângulo equilátero. Já achamos a área, agora falta achar o perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, esse triângulo equilátero, ele tem 6 centímetros de cada lado. Todo o triângulo tem 3 lados. Então, vai ser 6 mais 6
mais 6, que o triângulo equilátero tem os 3 lados com medidas iguais. Somando aqui, 18 centímetros. 6 mais 6 mais 6. Então, esse aí é o perímetro. A área, 9 raiz quadrada de 3, e o perímetro, 18 centímetros. A sexta, qual é a medida do lado de um quadrado? 144 metros de área. 144 metros quadrados de área. Então, nós sabemos que a área do quadrado, L vezes L, ou L ao quadrado. Aqui, nós já temos a área. Então, nós vamos substituir aqui antes do igual. Que aqui é o A, né, que é da área. Então, 144, que vai ser igual L ao quadrado. Aqui nós temos uma potência, nós vamos fazer a operação inversa, que é a raiz, né, radiciação. Potenciação, a inversa, radiciação. Então, vai ficar L, que vai ser igual a raiz quadrada de 144. Extraindo a raiz quadrada de 144, 12. 12 metros. Então, o lado do quadrado é 12 metros, para você ter uma área de 144 metros quadrados. Então, por hoje, a nossa aula foi para resolver alguns exercícios de geometria plana. Até a próxima aula.